O telefone tocou numa manhã comum, dessas que a gente acorda no automático, pensando na lista de tarefas do dia. Uma voz fria, sem rodeios, me disse que o Habib tinha passado mal na rua, que caiu de repente, que o socorro chegou rápido, mas não teve tempo. Antes mesmo de desligar, eu senti que aquela morte não ia encerrar só a vida dele. Ia virar tudo do avesso, inclusive a minha. Meu nome é Marta. Tenho pouco mais de 60 anos. Nasci e cresci em Osasco, na Grande São Paulo. E você? De onde está me ouvindo? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua cidade. Sou uma mulher simples, trabalhadora, dessas que acreditam em fazer tudo direito, em cumprir palavra, em chegar cedo e sair com a consciência tranquila. Sempre valorizei respeito, rotina e dignidade. Cresci vendo minha mãe trabalhar em casa de família. Aprendi cedo que trabalho doméstico é trabalho como qualquer outro e que merece ser tratado com seriedade. Quando entrei naquele emprego, quase 20 anos atrás, me senti escolhida. Era uma família árabe, muito discreta, muito rica. Não desses ricos que fazem barulho. Era aquele tipo de riqueza silenciosa, de mármore frio, móveis pesados, tudo sólido, tudo no lugar. Um apartamento enorme num bairro nobre, onde cada detalhe custava mais do que eu ganhava em meses. Mas o que me conquistou não foi o luxo, foi o respeito. Carteira assinada desde o primeiro dia, salário acima da média, 13º, férias, tudo certinho, tudo na lei. A família sempre foi correta com os funcionários, nunca atrasou salário, nunca pediu nada além do combinado. Eu não cozinhava porque eles tinham restaurante próprio. Então, todo dia, perto do meio-dia, chegava comida em caixas térmicas. Comida boa, farta, a mesma que eles comiam. Aquilo, para mim, sempre significou consideração. Não era favor. Era reconhecimento. Eu cuidava daquela casa como se fosse minha. Não por submissão, mas por orgulho mesmo. Gostava de ver tudo limpo, funcionando, no lugar certo. Sentia prazer em deixar tudo impecável. Quando chegava em casa à noite, sentava na mesa da cozinha com meu marido, o José, e dizia com um suspiro cansado, mas satisfeito que era puxado, mas que era um trabalho bom, que dava segurança. E dava mesmo. Aquela segurança segurou muita coisa na nossa vida. Pagou a escola dos filhos, pagou reforma da casa, pagou médico, dentista, supermercado. Nos deu tranquilidade. E tranquilidade, para quem sempre viveu no aperto, é luxo. Com o passar dos anos, a família foi diminuindo no apartamento. Os filhos foram morar fora, estudar, trabalhar, tocar negócios em outros países. Quando percebi, só o Habib tinha ficado. Ele era um homem de quase 60 anos, sempre bem vestido, cheiroso, educado. Vivia sozinho naquele apartamento enorme, trabalhando muito, viajando às vezes, mas sempre discreto. Nunca levantou a voz para mim. Nunca me tratou mal. Tinha aquela educação antiga, de homem que foi criado para respeitar quem trabalha. Um dia, enquanto eu dobrava toalhas na lavanderia, ele apareceu na porta com um sorriso diferente no rosto. Meio sem jeito, quase tímido, me disse que tinha conhecido alguém. Dava para ver que ele estava feliz. Nos dias seguintes, começou a falar dela com mais frequência, como quem quer dividir uma alegria nova. Dizia que ela era atenciosa, que fazia ele rir, que depois de tanto tempo sozinho, ele finalmente estava animado com o futuro. Ele parecia rejuvenescido, mais leve, mais vivo. Quando a Bárbara veio pela primeira vez, chegou simpática, sorridente, muito bem arrumada. Cabelo liso e brilhante, maquiagem impecável, roupa cara. Ela segurou minha mão com as duas dela, olhou nos meus olhos e me disse que era um prazer me conhecer, que o Habib falava tanto de mim. Depois riu e completou que esperava que a gente fosse amiga. Aquilo me desarmou completamente. Nos encontros seguintes, ela continuou assim. Me chamava pelo nome. Perguntava da casa, dos meus filhos, da minha rotina. Dizia que admirava mulheres firmes, trabalhadoras, que não tinham medo de ralar. Um dia chegou perto de mim na cozinha
e falou em tom de confidência, pedindo dicas sobre o Habib, perguntando o que ele gostava, o que não gostava, como ela fazia para agradar ele. Eu respondi com cuidado, como sempre fiz. Ela agradecia efusiva, dizia que eu seria muito importante para ela, que precisava de alguém experiente por perto. Durante todo o namoro, foi só delicadeza. O Habib parecia mais feliz a cada dia. Eu cheguei a pensar que era bom que ele tivesse encontrado alguém, que ele merecia. Eles se casaram 6 meses depois. Cerimônia pequena, só família. E quando a Bárbara mudou de vez para o apartamento, foi como se outra pessoa tivesse entrado junto com ela. A simpatia ficou do lado de fora da porta. Não durou nem uma semana. No começo foram coisas pequenas, quase disfarçadas de organização. Mudanças sutis que, isoladas, pareciam inofensivas, mas juntas iam apertando como um nó na garganta. Primeiro veio o uniforme. Um dia ela me chamou na cozinha, com aquele sorriso que não chegava nos olhos, e disse que achava melhor eu voltar a usar uniforme, que ficava mais adequado. Eu nunca tinha deixado de usar porque quis. Tinha sido o próprio Habib quem tinha dito, anos antes, que não precisava mais, que eu conhecia a casa, que fazia parte da rotina, que não fazia diferença. Mas ali, naquele momento, não era pedido. Era ordem. No dia seguinte, o uniforme estava dobrado em cima da mesa da cozinha, passado e cheirando a novo, como um recado. Vesti sem questionar. O tecido parecia mais pesado do que lembrava. Depois veio a circulação pela casa. Ela me chamou na sala, apontou para os cômodos e disse com toda a naturalidade que não queria funcionário andando pela sala, nem pelo corredor social, que eu deveria usar a cozinha, a área de serviço e o corredor dos fundos, que se eu precisasse de algo na sala, deveria chamá-la. Funcionário. A palavra bateu forte. Eu, que por quase 20 anos tinha atravessado aquela sala em silêncio, limpando, organizando, mantendo tudo em ordem, agora tinha caminho marcado. Cozinha, área de serviço, corredor de trás. Sala só se fosse chamada. E mesmo assim, rápida, invisível, comecei a me sentir errada por existir ali. E então veio o sino. Ela colocou na mesa de centro da sala, bem no meio, um sino pequeno e dourado, desses de recepção de hotel. Brilhava sob a luz do lustre. Ela explicou com a maior naturalidade do mundo, como quem ensina uma regra óbvia, que quando ela tocasse aquilo ali, alguém deveria vir. Podia ser eu ou a Maria da cozinha. Quem estivesse mais perto. Alguém. Não disse meu nome. Não disse a pessoa. Alguém. Na primeira vez que ela tocou, eu estava passando pano no corredor dos fundos. O som cortou a casa inteira. Um trim seco, agudo, que ecoou pelo mármore. Meu corpo reagiu antes da cabeça. O coração disparou. As mãos suaram. Larguei o pano e fui até a sala quase correndo. Parei na entrada e perguntei se ela precisava de algo. Ela estava sentada no sofá, mexendo no celular, nem levantou os olhos. Apontou com o dedo para uma almofada no sofá ao lado e disse que estava torta. Arrumei a almofada. Voltei para o corredor. 5 minutos depois, o sino de novo. Trim. Voltei. Ela disse que queria água, sem gelo. Trouxe a água. Voltei. Não tinha passado 10 minutos. Trim. Ela disse que a mesa não estava alinhada com o tapete. Ajoelhei no chão, empurrei a mesa pesada alguns centímetros. Ela observava em silêncio, a cabeça levemente inclinada, como quem avalia. Depois disse que agora estava bom. Voltei. Trim. Ela disse que o copo não ficava ali, que ficava na bandeja. Trim. Que a cortina tinha que fechar do outro lado. Trim. Que tinha poeira numa prateleira. Ela mandava refazer coisas que estavam feitas. Mandava desfazer para fazer de novo do mesmo jeito. Mandava mover móveis, trocar objetos de lugar, conferir gavetas vazias. E o pior, fazia tudo isso sem pressa, sem necessidade, apenas para me ver obedecer. Eu comecei a andar pela casa como quem pede desculpa por respirar. O sino tocava e meu estômago embrulhava. Eu sentia o rosto queimar, a garganta apertar, as mãos tremerem.
Pensava que aquilo não era trabalho. Aquilo era humilhação. Olhava para o Habib quando ele passava pela sala, buscando alguma coisa. Um olhar, um gesto, uma palavra que dissesse que não precisava daquilo. Mas ele desviava. Sempre desviava. Fingia não ver. Fingia não ouvir. E aquilo doía mais do que as ordens. Porque não vinha só dela. Vinha do silêncio dele. Porque desistir, para mim, nunca foi opção fácil. Pensava em dignidade. E percebi que dignidade, às vezes, é coisa que a gente segura por dentro, quando por fora não deixam. À noite, quando chegava em casa, sentava na mesa da cozinha com o José e contava. Ele ficava vermelho de raiva. Batia a mão na mesa. Dizia que aquilo era absurdo, que ninguém merecia ser tratado assim, que eu tinha que sair de lá. E eu dizia, com a voz cansada, que sabia, mas que precisava aguentar. E aguentava, porque eu sempre aguentei. A partir daí, a casa virou um campo de provas. Não era mais sobre limpeza ou organização, era sobre controle. Controle total. Ela precisava me ver obedecer. Precisava me ver pequena. Tudo tinha regra. Tudo tinha método. E nada, absolutamente nada, estava bom o suficiente. Eu arrumava a cama com o cuidado de sempre. Esticava o lençol, prendia o elástico, verificava os cantos. Ela entrava logo atrás, passava o dedo devagar pelo tecido, procurando o defeito onde não existia, e dizia com a voz fria que era para desfazer. Eu tentava explicar que estava esticado, mas ela me cortava dizendo para não discutir, apenas desfazer. Eu desfazia, tirava tudo, refazia. Às vezes 2, 3, 4 vezes seguidas. Não porque estava errado, mas porque ela precisava que eu obedecesse. Depois veio a ordem mais absurda de todas: passar o lençol com ferro quente já na cama montada. Lençol egípcio, caríssimo, pesado. Eu segurava o ferro com medo de queimar o tecido, com medo de errar, com medo de tudo. O braço doía. O suor escorria pelas costas. E ela ficava ali, de pé ao lado da cama, observando em silêncio, como se fosse um teste. Se aparecesse uma microdobra, quase invisível, ela apontava e dizia para passar de novo. E eu passava. A mesma lógica se espalhou pela casa inteira. Toalhas tinham ordem exata de dobra: banho, rosto, piso. Se eu errasse a sequência, tinha que refazer tudo. Copos tinham posição marcada no armário, alinhados com a borda da prateleira. 1 centímetro a mais para a direita era motivo para tirar tudo e recomeçar. Ela dizia que casa organizada refletia caráter. E eu pensava que caráter não se mede por copo no lugar. O sino tocava o tempo todo, às vezes para nada. Trim. Ela mandava trocar o vaso de lugar. 5 minutos depois, trim. Mandava voltar como estava. Ela mandava jogar fora coisas novas porque não combinavam. Mandava abrir a geladeira só para conferir se estava limpa por dentro. Passava a mão na prateleira branca, virava o dedo na minha direção mostrando uma sujeira invisível e perguntava o que era aquilo. Eu limpava de novo. Teve um dia em que ela mandou eu alinhar as cadeiras da sala usando o rejunte do piso como referência. Ajoelhada no chão frio, empurrei uma por uma, milímetro por milímetro, as costas doendo, o joelho latejando. Quando terminei, ela sentou em uma das cadeiras, levantou, olhou para o conjunto e disse com desdém que agora estava tudo fora de novo, e tocou o sino. Ela controlava até o tempo de resposta. Se eu demorasse para atender, comentava que funcionário precisava estar atento. Se eu chegasse rápido demais, dizia para não correr, que andar rápido ficava feio. Nada agradava, nada resolvia, tudo era sempre insuficiente. Eu fui ficando menor dentro daquela casa enorme. Andava devagar, respirava curto, olhava para o chão. Tinha medo de errar, medo de ouvir o sino, medo de existir. Pensava nos meus filhos, na escola, no aluguel, no mercado. Pensava que eu precisava daquele trabalho. Pensava que aquilo ia passar. Pensava qualquer coisa que me ajudasse a acordar no dia seguinte e voltar. E o Habib?
O Habib via. Eu sei que via. Às vezes entrava no quarto enquanto ela me corrigia. Ficava parado por um segundo na porta. E saía sem dizer nada. O silêncio dele pesava mais do que as palavras dela. À noite, em casa, eu contava tudo para o José. Ele fechava os punhos. Balançava a cabeça. Dizia que aquilo era desumano. E eu respondia, quase num sussurro que sabia, mas que no dia seguinte eu teria que voltar. E voltava. Porque sobreviver às vezes é isso. É acordar. É vestir o uniforme. É aguentar. O que sempre me intrigou na Bárbara era a origem dela. Ela vinha de família humilde. Não tinha nascido em berço de ouro. Nunca teve dinheiro sobrando. Nunca viveu naquele mundo de luxo. Eu sabia disso porque nos primeiros tempos, ela mesma comentava. Falava da infância simples, da mãe que trabalhava muito, das dificuldades. Mas depois que casou, foi como se tivesse apagado tudo. Como se a Bárbara de antes nunca tivesse existido. Ela se rendeu ao luxo com uma facilidade assustadora, como se tivesse nascido para aquilo. Passou a desprezar tudo que lembrasse simplicidade. Torcia o nariz para a comida caseira. Reclamava de roupa de marca menor. Tratava quem trabalhava como se fosse inferior por natureza. Eu, que também nunca fui rica, que também vim de baixo, jamais consegui olhar para outro ser humano de cima para baixo. Nunca consegui humilhar alguém para me sentir maior. E aquilo me doía mais do que a grosseria. Porque não era só falta de educação. Era rejeição da própria história. E não era só comigo. Ela tratava mal todo mundo. Não fazia distinção. Era como se precisasse disso para se sentir importante. Com a zeladora do prédio, falava como se ela não existisse. Passava por ela no hall, reclamando do chão, do cheiro, da luz, tudo na frente dela, sem olhar no rosto. Uma vez apontou para o elevador e disse alto, para quem quisesse ouvir, que aquilo vivia quebrado, porque ninguém trabalhava direito naquele prédio. A zeladora baixou a cabeça, continuou varrendo. Aquilo me deu um aperto no peito. Pensei que ela não sabia nada da vida daquela mulher. Mas fiquei calada. Cada um ali sabia até onde podia ir. Com o porteiro era pior. Chamava pelo interfone aos berros, mandando abrir logo a porta. Se ele demorava segundos a mais, ela gritava do apartamento mesmo perguntando se ele era lerdo, se não servia nem para apertar um botão. Uma vez, enquanto eu passava pelo saguão, ouvi ela dizer para uma visita que funcionário só aprendia no grito, que se você desse mole, eles montavam em cima. Senti o rosto queimar. Não por mim, por todos nós, pela humanidade perdida naquela frase. Mas engoli. Como sempre engoli. Dentro do apartamento, ela fazia questão de que tudo fosse público. Se fosse para corrigir, corrigia alto. Se fosse para humilhar, melhor ainda se tivesse alguém ouvindo. Eu me sentia exposta o tempo todo. Não tinha canto seguro. No ônibus, na volta para casa, eu ia guardando tudo dentro de mim. Sentava sempre no mesmo lugar, perto da janela, e ficava olhando a cidade passar enquanto a cabeça não parava. Repassava cada cena do dia, palavra por palavra, tom por tom. Pensava no sino, na cama refeita 4 vezes, no grito com o porteiro. Pensava o que eu tinha feito para merecer aquilo. Depois me corrigia. Não fiz nada. É ela. Às vezes eu imaginava respostas que nunca dei. Frases que nunca disse. Eu sou gente. Você não pode me tratar assim. Mas tudo ficava preso dentro da cabeça. No ônibus, eu era corajosa. Em casa, exausta. No trabalho, invisível. Chegava tensa, com o corpo duro, a mandíbula travada. Às vezes nem tirava o sapato direito. Sentava na mesa da cozinha e desabafava com o José quase sem respirar. Contava que naquele dia ela tinha dito que eu não servia para nada. Que tinha gritado com o porteiro de novo. Que tinha mandado refazer tudo o que eu já tinha feito. Ele andava pela casa nervoso, passava a mão no cabelo, fechava a porta com força demais. Dizia que aquilo o corroía por dentro,
que ver eu passar por aquilo e não poder fazer nada o corroía. E eu sentia culpa. Culpa por trazer aquilo para dentro de casa. Culpa por não conseguir desligar. O estresse foi entrando devagar, como infiltração. Vieram discussões por bobagem, por prato fora do lugar, por palavra mal colocada. Vieram silêncios longos, daqueles que doem mais do que briga. Eu deitava e ficava olhando para o teto, pensando no dia seguinte, no ônibus, no sino, no ferro quente, no olhar dela. Aquilo foi meu fundo do poço emocional. Eu me sentia cansada por dentro, de um cansaço que não passava dormindo, mas acordava cedo todos os dias, porque tinha filhos, porque tinha história, porque desistir para mim nunca foi opção. Enquanto isso, o Habib fazia tudo por ela. Tudo mesmo. Ele parecia um homem diferente do que eu tinha conhecido durante tantos anos. Antes era discreto, econômico nas palavras, quase invisível dentro da própria casa. Depois dela, passou a chegar mais cedo, mais arrumado, com aquele brilho no olho de quem acredita que finalmente acertou na vida. Às vezes entrava pela porta já chamando por ela. Quando ela aparecia, ele sorria de um jeito que eu nunca tinha visto. Um sorriso largo, orgulhoso, e quase sempre vinha com alguma surpresa nas mãos. Me pedia para trazer a caixa que ele tinha deixado no quarto. Eu trazia. Caixa grande, bem embalada, etiqueta estrangeira, fita de cetim. Ele entregava para ela como quem entrega um troféu, dizendo que tinha mandado vir especialmente para ela. Ela arregalava os olhos, fingindo surpresa, perguntando de onde era. Milão, ele respondia. Ou Paris, às vezes Dubai. Ela corria para o espelho, abria a caixa devagar, tirava a bolsa como se fosse uma relíquia sagrada. Colocava no ombro, se virava, analisava cada detalhe. Acariciava o couro. Olhava a etiqueta. Dizia para ele olhar aquilo, que era perfeita. Depois ria, satisfeita, dizendo que agora sim, que agora estava feita. Ele observava em silêncio, com aquele ar de missão cumprida. Dava joias também. Colares delicados, anéis, pulseiras grossas. Eu limpava o quarto enquanto ela experimentava tudo. Espalhava as caixas pela cama, se admirava no espelho. Ela dizia que nunca tinha pensado que ia ter uma vida assim. Falavam muito de viagens. Eu ouvia da cozinha enquanto lavava a louça. Ele dizia que iam passar um mês fora. Ela corrigia dizendo que seriam 2. Ele concordava, rindo, que poderiam ser até 3. Comentavam destinos, datas, reservas em resorts, cruzeiros, casas alugadas em praias paradisíacas, como se o mundo fosse pequeno demais para caber tanta expectativa. E ela falava de gravidez o tempo todo. Comprava revistas sobre maternidade, salvava fotos de quartos de bebê no celular, deixava papéis com nomes espalhados pela casa. Dizia que se fosse menina, já sabia o nome. E que se fosse menino, ia ter o nome do pai dele, olhando para ele com aquele sorriso estudado. O Habib sorria orgulhoso. Às vezes ficava em silêncio, passando a mão no cabelo, olhando para o nada, como quem já se imagina num futuro diferente. Um dia comentou comigo, quase tímido, enquanto eu arrumava a sala, que agora era a vez dele de ter família de verdade. Aquilo me marcou. Pensei que ele queria mesmo acreditar nisso. Vi aquele homem se entregar por inteiro à ideia de ser marido, pai, provedor. Vi ele mudar a rotina, deixar de sair tanto, tentar agradar em tudo. Essa fantasia durou meses. Meses de planos, compras, sonhos falados em voz alta. Uma vida inteira construída em cima de promessas. E eu, observando de fora, sentia que tudo aquilo parecia bonito demais para durar. Na época eu ainda não sabia, mas hoje sei. Era uma casa inteira vivendo dentro de uma ilusão bem embrulhada. Até que chegou aquele dia. Naquela manhã, o Habib acordou mais cedo do que o normal. Estava de bom humor, falando alto pela casa, coisa que ele quase nunca fazia. Comentou que tinha reunião, que precisava resolver umas pendências, mas que talvez conseguisse sair mais cedo. Enquanto tomava café,
Conversou com a Bárbara sobre a viagem que estavam planejando. Disse que à noite eles conversariam com calma para ver datas, hotel, passagens. Ela o via distraída, mexendo no celular, mas respondia com sorrisos automáticos. Ele se arrumou com cuidado. Passou perfume. Ajeitou o paletó no espelho da entrada. E quando já estava quase saindo, voltou só para dar um beijo nela. Disse algo sobre conversarem direito mais tarde. Saiu tranquilo, do jeito de sempre. Eu vi aquela cena de longe, continuando meu trabalho. Nada ali parecia fora do lugar. Era só mais uma manhã comum, daquelas que a gente nunca imagina que vão virar lembrança. Algumas horas depois, o telefone tocou. A voz do outro lado era fria, objetiva demais. Disseram que o Habib tinha passado mal na rua, que caiu de repente, que algumas pessoas tentaram ajudar, que o socorro chegou rápido. Falaram tudo com uma calma estranha, como se estivessem lendo um relatório. Disseram que tentaram reanimar, mas não teve jeito. Ele morreu ali mesmo, na calçada, cercado de desconhecidos. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Fiquei alguns segundos parada, olhando para a parede, tentando entender como alguém sai de casa falando de viagem e simplesmente não volta mais. O telefone pesava na minha mão como se tivesse puxado o chão junto. Respirei fundo. Sabia que ia ter que ser forte. Alguém tinha que ser. Comecei a ligar para a família. Uma ligação puxando a outra. Choros do outro lado da linha. Vozes se atropelando. Perguntas sem resposta sobre como tinha sido, onde ele estava, quem estava com ele. Eu repetia as mesmas frases, quase no automático, como se estivesse narrando uma história que não era minha. Enquanto isso, o apartamento seguia silencioso demais, um silêncio pesado, de coisa errada. Foi aí que eu ouvi. Música, alta, vindo do andar de cima. Aquilo me gelou por dentro. Pensei que não era possível. Fiquei parada um instante, esperando que o som parasse, que eu tivesse entendido errado. Mas não parou. Continuou. Uma música animada, dançante. Subi devagar. Cada degrau pesava. O som ficava mais alto, mais claro. Meu coração batia descompassado. Quando cheguei à porta do quarto, a cena estava completamente fora de lugar. A Bárbara estava se trocando, mexendo no cabelo em frente ao espelho, balançando o corpo no ritmo da música. Leve, solta, viva demais para uma casa onde alguém tinha acabado de morrer. Quando me viu parada na porta, levou um susto. Correu e desligou o som. Perguntou o que tinha acontecido, impaciente, como se eu estivesse atrapalhando algo importante. Eu senti a garganta fechar. Pensei em como dizer aquilo. Pensei se ela já sabia. Pensei em tudo que eu tinha engolido até ali. E disse com a voz saindo fraca que o Habib tinha falecido. Ela ficou parada. Me olhou fixo. Os olhos procurando alguma brecha, alguma dúvida. Perguntou se eu tinha certeza. Aquela pergunta me atravessou. Pensei, quem pergunta isso? Quem ouve que alguém morreu e pergunta, tem certeza? Respondi que sim, que o socorro tinha chegado, que não teve jeito, que ele tinha ido e não voltou mais. Ela não chorou. Sentou na beirada da cama. Ficou em silêncio por alguns segundos longos demais. Depois começou a andar pelo quarto, mexendo nas coisas, abrindo gaveta, fechando porta, como quem tenta organizar a cabeça. Eu preciso me arrumar, disse com a voz estranhamente firme. A gente vai para o hospital agora. No velório, ela foi outra pessoa completamente. Chorava alto. Se jogava sobre o caixão. Gritava o nome dele. Segurava a barra do vestido preto como se fosse desmaiar. Quem olhava de fora via uma viúva inconsolável, despedaçada, perdida. Eu olhava de perto e sentia que tinha algo profundamente errado. O choro parecia ensaiado demais, estudado. Os soluços vinham em momentos calculados. E os olhos? Os olhos dela estavam atentos demais, sempre olhando em volta, medindo reações, vendo quem estava observando, verificando se a performance estava convincente. Eu pensava,
Como alguém dança de manhã e chora desse jeito à tarde. Aquilo não encaixava, não batia, não fazia sentido. Depois do enterro, a casa virou um lugar estranho. Ela começou a falar em advogado no dia seguinte, literalmente no dia seguinte, em herança, em inventário, em dinheiro, em direitos. Andava pelo apartamento dizendo para si mesma em voz alta: agora tudo isso é meu. Eu ouvia da cozinha e ficava quieta. Limpava, arrumava, observava. Por dentro, algo me dizia que não era tão simples assim. A verdade veio rápido. Rápido demais. Começaram a chegar cartas, avisos oficiais, gente do jurídico aparecendo, conversas sérias na sala. E aos poucos tudo foi se revelando. O apartamento era corporativo, pertencia à empresa da família. O carro era corporativo, as contas corporativas. Nada ali estava no nome do Habib, nada era dele. Tudo estava registrado no nome do pai, o patriarca da família. Habib vivia ali, usava tudo aquilo, mas não era dono de nada. Ele vivia de mesada. Uma mesada generosa, é verdade. Uma mesada que permitia luxo, viagens, presentes caros. Mas mesada. Ele não tinha patrimônio próprio. Nunca teve. Eu vi o desespero começar aos poucos. Primeiro, ela ficou nervosa. Andava de um lado para o outro, falando sozinha, gesticulando. Depois ficou agressiva. Batia a porta. Gritava ao telefone. Começou a sair mais, voltar tarde, entrar sem falar com ninguém. Um dia chegou com uma bolsa na mão. Uma daquelas que o Habib tinha dado. Foi direto para uma loja de luxo no shopping. Voltou com o rosto fechado, os olhos vermelhos. Esses avaliadores não sabem de nada, murmurou com raiva, jogando a bolsa no sofá. Dias depois, outra bolsa. Outra loja. Outra recusa. Mais uma. Mais outra. As joias vieram depois. Os colares. Os anéis. As pulseiras. Ela ia e voltava. Ia e voltava. Sempre com o rosto mais fechado. Sempre com os olhos mais vermelhos. Até que um dia ela entrou em casa diferente. Paralisada. Em choque. Sentou no sofá e ficou olhando para o nada. As mãos tremendo. O queixo travado. Eu estava limpando a sala. Tentei sair discretamente. Mas ela levantou de repente e gritou, a voz quebrando. Era tudo falso. Parei. Olhei. Ela começou a chorar de um jeito descontrolado, desabando, andando de um lado para o outro como animal enjaulado. Tudo falso. Bolsa falsa. Joia falsa. Tudo. Ele me enganou. Ele me enganou. Eu senti um aperto estranho no peito. Pensei em tudo que ela tinha feito comigo. Com o porteiro, com a zeladora, com todos nós. Pensei que aquilo parecia justiça. Algum tipo de equilíbrio cósmico se ajustando. E ao mesmo tempo, deu dó. Não dó dela. Dó da situação. Porque ali estava a queda brutal de quem tinha acreditado numa riqueza que nunca existiu de verdade. Ela começou a andar pela casa sem rumo. Abria a gaveta, fechava a porta, sentava no chão do closet. Chorava sozinha. Depois se levantava, se arrumava, tentava manter alguma pose. Mas não havia mais nada para sustentar. Eu observava tudo em silêncio. E pensava, o luxo acaba. A verdade sempre chega. E ninguém sai ileso. A fofoca correu entre os funcionários. Cochichos no elevador de serviço. Conversas cortadas quando ela passava. Até que veio a grande discussão. A família foi ao apartamento resolver pendências. Irmãs do Habib, advogados, gente séria. Vozes começaram a subir. Ela gritou, desesperada, que estava grávida, que esperava um filho dele, que tinha direitos, que aquela criança era herdeira. Uma das irmãs respondeu sem rodeios, a voz cortante e firme. Isso é impossível. Meu irmão fez vasectomia há mais de 10 anos. O silêncio que caiu naquela sala foi sepulcral. A máscara rachou. E depois caiu. Inteira. Deram 4 meses para ela sair da casa. Nesse tempo a barriga cresceu. O desespero também. Ficou cada vez mais claro que aquela gravidez não era do Habib. Era de outro homem. Uma tentativa desesperada.
patética, de forjar uma herança, de se agarrar a um dinheiro que nunca foi dela. Ela saiu antes do prazo acabar, vazia, sem nada, sem as bolsas, sem as joias, sem o apartamento, sem o carro, sem o status, sem nada além da própria sombra. Dias depois nos chamaram. Eu, a Maria da cozinha, o João da manutenção, os funcionários mais antigos. Disseram que o Habib tinha deixado algo separado. Um valor. Para nós. Para os que ficaram. Para os que serviram com lealdade durante anos. Eu achei que fosse algo simbólico. Um gesto gentil. R$1.000, 2.000. Algo para ajudar. Quando falaram o valor, eu pedi para repetir. Achei que tinha ouvido errado. Pedi para escrever. Para eu ver com os meus próprios olhos. Não era fortuna. Não era exagero. Não era dinheiro de gente podre de rica. Mas era o suficiente. Suficiente para nunca mais precisar abaixar a cabeça. Suficiente para nunca mais ouvir um sino tocar. Suficiente para escolher. Para parar. Para viver. Naquele instante, senti um aperto no peito que não era dor. Era alívio. Um alívio tão grande que quase não cabia dentro de mim. Pensei em cada resposta engolida. Em cada sino que tocou. Em cada cama refeita 4 vezes. Em cada joelho no chão frio. Em cada noite que cheguei em casa exausta demais para falar. Em cada discussão com o José. Em cada lágrima escondida no ônibus. E entendi que tudo aquilo tinha valido a pena. Cada segundo de humilhação. Cada instante de dor. Porque no final, quem me respeitou de verdade não foi quem gritava. Foi quem observava em silêncio. O Habib nunca me defendeu. Nunca me protegeu dela. Mas me reconheceu do único jeito que importa. Com dignidade. Com justiça. Com gratidão. Eu me aposentei. Não por cansaço. Não por doença. Por escolha. Pela primeira vez na vida, eu escolhi parar. Vendemos o apartamento onde morávamos e compramos uma casa pequena perto da praia. Simples. Sem luxo. Do jeito que a gente sempre gostou. Azulejos brancos. Varanda com rede. Quintal com pé de manga. Hoje eu e o José caminhamos todos os dias na beira do mar. Cedo, quando a praia ainda está vazia. Pé na areia. Vento no rosto. Silêncio gostoso. A gente conversa sobre a vida. Sobre tudo o que passou. Sobre o que ainda pode vir. Às vezes ficamos em silêncio. E o silêncio hoje é leve. Eu acordo sem despertador. Faço café olhando o sol nascer pela janela da cozinha. Abro a porta e sinto o cheiro do mar misturado com terra molhada. Varro a varanda mais por hábito do que por necessidade. E de vez em quando paro, olho para o horizonte e penso. Cada batalha que enfrentei me trouxe até aqui. Nada foi fácil. Mas tudo fez sentido. Hoje eu sei que luxo não é bolsa cara. Não é casa enorme. Não é promessa vazia. Não é mármore frio nem lustre de cristal. Luxo é paz. É dignidade. É poder dormir tranquila, sem medo do dia seguinte. É trabalhar uma vida inteira e chegar ao fim sem vergonha do caminho que fez. Luxo é poder escolher. E isso ninguém tira da gente. Eu sou a Marta. E eu venci. Mas não venci passando por cima de ninguém. Venci aguentando. Aprendendo. Guardando minha dignidade quando ela era a única coisa que sobrava. Venci saindo inteira de um lugar que tentou me quebrar. Venci sem perder quem eu era. E agora eu te pergunto, de coração, você teria aguentado até o fim? Já teve que engolir raiva para pagar as contas? Se essa história tocou você de alguma forma, fica aqui comigo mais um pouco. Conta a sua. Opina. Divide o que você já passou. Às vezes, tudo o que a gente precisa para seguir em frente é perceber que não está sozinho. E que no final, quem resiste com dignidade sempre vence.